José Mourinho é um dos treinadores mais vitoriosos e polêmicos do mundo do futebol. O Special One, como ficou conhecido, conseguiu conquistar títulos impossíveis, com times bem mais fracos do que seus adversários. Já deixa seu like, porque hoje você vai conhecer a carreira surpreendente de José Mourinho e entender por que ele é o maior treinador da história da Champions League. José Mourinho era filho de um goleiro profissional e decidiu seguir a mesma carreira do pai no futebol. Mas desde cedo, ele já mostrava que tinha nascido para ser mais do que um jogador. O cara era um nerdão do futebol desde criança. Aos 13 anos, ele já elaborava relatórios técnicos das equipes que seu pai ia enfrentar. Mas a primeira coisa que Mourinho tentou foi ser jogador. Ele atuou em clubes como o Belenenses e o Rio Ave, só que nunca teve destaque. Mas desistir não é uma opção para Mourinho. Ele tinha um plano B desde sempre e estava colocando em prática. Enquanto tentava ser um jogador profissional, ele continuou estudando e aos 24 anos se formou em educação física. Depois, quando imaginava que não seria um grande jogador, ele foi para a Escócia fazer um curso de treinador reconhecido pela UEFA, a entidade que regula o futebol na Europa. E pouco tempo depois, Mourinho tomou a melhor decisão da sua vida. Ele começou a sua carreira como treinador nos juniores do Vitória de Setúbal, 1992. Depois, passou a ser auxiliar de Manuel Fernandes, no Estrela da Amadora, e quando o treinador inglês Bobby Robson foi contratado pelo Sporting, em 1993, Manuel Fernandes recomendou Mourinho como intérprete. Pois é, o cara foi contratado só para passar as informações em inglês do treinador para português, mas foi isso que fez Mourinho chegar a outro nível no futebol. O treinador logo percebeu o seu talento e o transformou em seu braço direito. Mourinho acompanhou Robson quando ele se mudou para o Porto e depois para o Barcelona. Lá, ele também trabalhou com o holandês Louis van Gaal, que lhe deu mais responsabilidades na preparação dos jogos. Sim, é isso mesmo. Mourinho já treinou o Barcelona como auxiliar técnico, mas já falamos de outra passagem dele pela Espanha, porque em 2000, Mourinho teve a sua primeira oportunidade como treinador principal, no Benfica. Só que algo aconteceu no clube que quase destruiu sua carreira anos depois. Mourinho ficou apenas 11 jogos no comando da equipe, e o motivo não foram os resultados em campo, mas sim uma briga com o presidente do clube. O treinador começou a mostrar ao mundo um dos seus lados mais fortes, a personalidade. Depois disso, ele saiu para treinar o União de Leiria, onde fez um bom trabalho e chamou a atenção do Porto, que o contratou em 2002. Foi no rival que ele teve a chance de se vingar no Benfica. No Porto, Mourinho começou a mostrar todo o seu potencial como técnico. Em 2 anos e meio, ele levou o clube a conquistar 2 campeonatos portugueses, uma Taça de Portugal, uma Supertaça de Portugal, uma Taça UEFA e uma Liga dos Campeões da UEFA. Pois é, o cara ganhou uma Champions com o Porto. E eu nem preciso falar que eles não eram os favoritos, já que tinham um elenco modesto em comparação com os grandes da Europa. Os caras tinham um orçamento bem limitado e Mourinho teve que usar jogadores da base e que já estavam no elenco para conseguir esses títulos. Foi com ele que jogadores como Deco, Ricardo Carvalho e Quaresma apareceram para o mundo e que o brasileiro Carlos Alberto teve a melhor fase da sua carreira, inclusive fazendo gol na final. Falando na final da Liga dos Campeões, depois de eliminar clubes como Manchester United, Lyon e Deportivo La Coruña, eles enfrentaram o Mônaco, que também era uma surpresa na competição. O Porto venceu por 3-0 e pela segunda vez conquistou a Liga dos Campeões. Com esse título, Mourinho já entrou para a história. Ele se tornou o terceiro treinador português a vencer a competição, depois de Arthur Jorge e José Villalonga. Esse título chocou o mundo do futebol, pois mostrou que um clube modesto podia superar os favoritos com uma estratégia inteligente e um trabalho coletivo. O sucesso no Porto fez com que Mourinho fosse contratado pelo Chelsea, da Inglaterra, em 2004, e essa era a primeira oportunidade de treinar uma grande equipe, com vários jogadores de ponta e com um orçamento milionário. E o que aconteceu na Inglaterra entrou para a história. Logo na sua primeira entrevista como treinador do clube londrino, ele se autodenominou o Especial, ou Special One, apelido que ficou famoso no mundo do futebol. I think I'm a special one. No Chelsea, ele manteve o seu alto nível de desempenho e conquistou 2 campeonatos ingleses, uma taça da Inglaterra, 2 taças da Liga Inglesa e uma Supertaça da Inglaterra. Ele também levou o Chelsea à semifinal da Liga dos Campeões da UEFA 2 vezes, mas não conseguiu chegar à final. Pois é, o cara era realmente diferenciado, até porque aquele Chelsea não era um clube tradicional da Inglaterra. Eles estavam começando a construir sua história como um dos grandes, e esses títulos foram muito importantes nisso.
Mourinho é provavelmente um dos, se não o técnico mais importante dos Blues. Mas algo que começou lá no Benfica acabou com sua passagem pelo Chelsea. Em 2007, ele deixou o clube após problemas com o dono do clube, o bilionário russo Roman Abramovich. O lado bom é que essa saída fez o Mourinho começar um outro capítulo, que entraria para a história do futebol de uma forma impressionante. Em 2008, Mourinho foi para a Itália treinar a Internazionale de Milão. Lá, ele repetiu o feito do Porto e conquistou uma tríplice coroa, o Campeonato Italiano, a Taça da Itália e a Liga dos Campeões da UEFA, em 2010. E esse título foi simplesmente surreal. Primeiro porque Mourinho se tornou o primeiro treinador a vencer as 3 principais competições de clubes da Europa, além de ser eleito o melhor treinador do mundo pela FIFA. Mas o principal é que existia um monstro no futebol mundial, que só foi parado pelo técnico português. O Barcelona era considerado o melhor time do mundo na época, com jogadores como Messi, Xavi, Iniesta e Puyol. Eles haviam eliminado o Chelsea na temporada anterior e foram campeões em cima do Manchester United. E foi aí que a genialidade do Mourinho apareceu. Ele surpreendeu o mundo com uma tática defensiva e eficiente que anulou completamente o jogo do Barcelona. Isso porque eles jogaram com um jogador a menos desde os 28 minutos do primeiro tempo da segunda partida. Mourinho influenciou o futebol com seu estilo Park the Bus, que consiste em recuar todos os jogadores para defender a sua área e explorar os contra-ataques. É claro que ele teve problemas na Itália por causa de sua personalidade. O que ninguém imaginava é que esse título foi o início do fim para José Mourinho. Em 2010, ele realizou seu sonho mas não conseguiu um título de Champions, que era o principal alvo do clube. Ele chegou à semifinal da Champions 3 vezes, mas não conseguiu ir à final e, principalmente, ele não conseguiu superar o Barcelona na maioria dos confrontos e ainda teve muitos problemas com alguns jogadores do Real Madrid, como o próprio Cristiano Ronaldo. E de novo, por causa de sua personalidade que acabou com a paz no vestiário do Madrid, ele perdeu a chance de entrar na história do clube, que mais sonhava em treinar. Em 2013, Mourinho deixou o Real Madrid e voltou para o Chelsea, onde foi recebido com festa pelos fãs, mas logo essa festa acabou. Ele conseguiu conquistar mais um campeonato inglês e uma taça da Liga Inglesa, mas teve uma queda de rendimento na temporada seguinte e foi demitido em dezembro de 2015, após perder o apoio dos jogadores e da diretoria, que mais uma vez tiveram problemas com o técnico. E daí, tudo foi de mal a pior. Essa foi a primeira demissão da história de Mourinho, já que antes ele tinha decidido sair dos clubes que estava e fez acordos com a diretoria, e essa foi a primeira demissão de muitas. Em 2016, Mourinho foi contratado pelo Manchester United, onde ganhou uma taça de Liga Inglesa, uma Supertaça da Inglaterra e uma Liga Europa, mas foi demitido mais uma vez em 2019, após uma série de resultados ruins e desentendimentos com alguns jogadores. Em 2020, Mourinho assumiu o Tottenham, onde teve um início promissor e chegou a liderar o campeonato inglês por algumas rodadas. Só que mais uma vez, ele não conseguiu manter a regularidade e foi demitido às vésperas da final da Taça da Liga Inglesa, que o Tottenham acabou perdendo para o Manchester City. Mas em maio de 2021, surgiu uma luz no fim do túnel. Mourinho foi anunciado como novo treinador da Roma, da Itália, um time bem modesto, em comparação com seus clubes anteriores. Ele assinou um contrato de 3 anos com o clube italiano, que não conquista um título desde 2008. Mourinho disse que aceitou o desafio porque se sentiu motivado pelo projeto da Roma e pela paixão dos seus torcedores, e afirmou que quer recuperar a sua reputação como um dos melhores treinadores do mundo. Sim, essa talvez a última chance do português mostrar que ainda é o Special One. E o cara tá conseguindo. Na última temporada, ele chegou à final da Conference League e, embora tenha perdido a final, os torcedores estão confiantes de que ele pode recuperar a glória da Roma. Pelo visto, o cara deixou sua personalidade forte de lado e está tentando criar um bom clima dentro do vestiário. E nessa temporada, a Roma fez uma grande contratação ao trazer Lukaku, um atacante de nível mundial, que ajudou a Inter a chegar na Champions na temporada passada e que já trabalhou com Mourinho, no Chelsea e no United. Agora me diz aí, será que a Roma e o Mourinho conseguem chegar ao topo de novo? Deixe sua opinião nos comentários e aproveita para assistir esse vídeo, que está aparecendo na sua tela, para conhecer a história de outra lenda. Aliás, lenda não, rei! Clica no vídeo e conheça a história de Pelé, o maior de todos os tempos.